palavra de Deus no livro de Timóteo, capítulo 4, um assunto que muitos pastores e pregadores têm pregado e nós sentimos também falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre as doutrinas de demônio nos últimos dias, que inclui o casamento e o alimento, como está escrito aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela falsidade de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência ou afastamento dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O apóstolo Paulo, escrevendo isso a Timóteo, ele sabia que o Espírito Santo lhe revelava que nos últimos dias coisas estranhas iriam acontecer. E nós temos visto algumas igrejas ou religiões enquadradas nessas doutrinas de demônios, a proibição de alimentos. Há igrejas que põem por regra, por doutrina nas suas igrejas, que não podem comer isso, não podem comer aquilo. E há a religião oficial no mundo que tem proibido o casamento, no caso, aos padres e papas. Mas, ao longo dos anos, temos descoberto que muitos deles têm praticado a fornicação com freiras, com mulheres, e que não é conhecido do público, a não ser pelos livros ou por algumas pessoas que nos transmitem isso. E outros pecados cometidos. Mas a Escritura diz que é doutrina de demônio nos últimos dias. Sabemos que há uma intenção a respeito desta proibição do casamento. A Escritura diz também que isso envolve a palavra apostasia. Porque no passado os sacerdotes eram casados, sumos sacerdotes eram casados. E esse afastamento do casamento promove o pecado da fornicação, da prostituição, oculto. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos ensina que o homem deve ter a sua esposa, seja ele quem for, pois a Escritura diz, no Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Satanás sabe muito bem que um homem que esteja só, ele é facilmente tentado. Inclusive, o apóstolo Paulo diz que é melhor casar do que abrasar-se. Casais que se namoram e se esquentam sexualmente, até partir para o ato sexual, que a Bíblia chama também de fornicação, que são atos sexuais de pessoas que não têm compromisso uma com a outra, não vivem juntas. Então, Paulo diz ali que aos casais que se separarem para a oração, seja isso feito em concordância entre os dois, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então essa doutrina de demônio, para Satanás, é muito importante para corromper religiões que proíbem o casamento. Proíbe. Está bem claro aqui. E nós vemos isso numa igreja oficial chamada Igreja Católica, Apostólica Romana. Chamada também de celibato. Isso é doutrina de demônio. É um ensinamento completamente errado. Porque quem fez a mulher para o homem foi Deus, o Criador. E quando se põe uma doutrina numa igreja proibindo o casamento, é doutrina de demônio. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas é a verdade. Em todas as Bíblias. Está aqui bem claro. Satanás sabe que a família é uma constituição divina e principalmente um homem que é líder de uma igreja, ensina a palavra, ele tendo uma família que dá o exemplo, para Satanás é uma arma mortal, um bom testemunho. Agora, um líder espiritual que não tem uma família,
o que ele vai apresentar como bom testemunho. Nem pode falar muito sobre família porque não tem experiência. Além disso, é constantemente tentado pelo diabo para praticar sexo oculto, que é fornicação. E muitos padres vão para o inferno porque praticam a fornicação, que muitas pessoas não sabem. Não posso apontar ninguém, mas nós temos casos de livros e tem a mídia apresentado muitos casos. Não estou também defendendo que as igrejas evangélicas não têm pecado como este. Estou pregando a respeito de uma doutrina de demônio que infiltrou-se na igreja. E a igreja deveria atentar mais para a palavra e ensinar corretamente. Por isso que no tempo da Inquisição, muitos padres, inclusive no tempo de Martinho Lutero e outros reformadores que eram padres também, eles queriam, na verdade, a coisa certa. Eu sei que muitos criticam os reformadores padres, mas eles queriam continuar na Igreja Católica, porém, com as coisas certas das Escrituras, que não era interessante para o regime da época. Porque se uma pessoa vai ter uma família, um padre casar e ter a sua família pela legislação, pelas leis, tem direito do fundo monetário, tem direito das aquisições. E um homem solteiro praticamente não tem direito de nada. E na verdade, muitos dos padres se desvincularam da Igreja Católica e casaram-se com as freiras. Eles não cometeram pecado. Aonde está escrito que é pecado um homem casar legalmente? Pecado é praticar fornicação. Pecado são homens solteiros ensinando a palavra com um grande desejo de sexo, e pegar as crianças, os jovens, e assediá-los para usá-los como mulher. Então nós vemos que é doutrina de demônio, sim. Outra doutrina de demônio que aqui está falando é os alimentos. Sabemos que os apóstolos ensinaram, na época, para os romanos, porque havia um problema entre os romanos e entre os judeus conservadores que não comiam carne de porco. Mas os romanos convertidos, eles comiam qualquer carne. Paulo explicou que o que comia legume não deveria desprezar o que comia carne. O que comia carne também não deveria desprezar o que comesse legume. Por esse motivo, certamente inspirado pelo Espírito, ele falou sobre isso aqui. A abstinência do manjar, o afastamento, proibição. Tem igrejas que ensina como doutrina. Se um membro come carne e é membro daquela igreja, ele já não é olhado como um membro igual aos outros, porque ele come carne. A Escritura diz que é também doutrina de demônio. Os romanos, então, receberam do apóstolo Paulo uma orientação que, se caso algum dos irmãos estivesse sendo escandalizado por eles comerem qualquer carne, então eles não estavam andando conforme o amor. É verdade que o apóstolo Paulo combateu uma coisa. Ele diz: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas que o teu irmão tropece, caia ou se escandalize. E claro, se na nossa congregação alguém come só legumes, ou chega uma pessoa que não come carne em nosso lar, não vou escandalizá-la oferecendo carne ou impondo a situação. Porque a verdade é que o amor pela obra de Deus nos ajuda a entender que nós não devemos destruir a obra de Deus por causa de comida e de bebida. Tanto não devemos destruir por causa da comida os que comem legumes e os que comem carne. Cada um deve analisar e julgar a sua vida, como está indo. Mas a Escritura enfatiza uma coisa, que é doutrina de demônio, quando começa a proibição em pessoas ficarem, inclusive na internet, falando sobre os animais. Foi o próprio Deus que colocou os animais para o alimento dos homens também.
Agora, se uma pessoa se sente bem comendo só erva, amém. Comer erva e legumes é ótimo para a saúde. Mas não devemos impor essas coisas, porque não devemos destruir o reino de Deus por causa de comida e bebida, a não ser aquelas coisas escandalosas, como as bebidas alcoólicas. A Escritura é muito clara em dizer que o pastor não deve ter acesso, não deve ser dado ao vinho. A palavra dado ao vinho é ter acesso. Porque na verdade alguém diz assim, o nosso corpo precisa de álcool, mas nós sabemos que todo alimento entra na fase de transformação, de fermentação. E nessa fermentação do nosso organismo, o organismo, tira o álcool, a quantia do álcool que o corpo necessita, sem precisarmos de ingerir álcool adicionado ou uma bebida fermentada alcoólica. Deus fez tudo perfeito. O homem sempre busca algo a mais. E na verdade também já tem sido feito exame em laboratório em que o vinho fermentado para o vinho não fermentado, que nós chamamos de suco de uva, ou vinho novo, que sai logo do lagar, sem entrar na fase da fermentação, ambos têm iguais propriedades para o benefício da saúde. Foi feita pesquisa sobre isso. A única coisa que um tem a mais é o álcool. Mas o suco de uva que nós tomamos, ele é tão benéfico quanto o vinho fermentado. Além disso, nós temos os vinhos muito misturados com água, com corante, e poucos vinhos fermentados são puros. Prefiro tomar um suco de uva, que é ótimo para o coração, é ótimo para combater o colesterol, e não escandaliza a obra do Senhor. Quem ama a obra de Deus, cumpre a palavra de Deus. Jesus disse, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, mas a palavra que eu vos tenho pregado, essa vos há de acusar naquele dia. É muito importante nós examinar o viver que estamos tendo, se está em conformidade com a palavra. Agora eu digo para vocês, é doutrina de demônio. Tudo que se impõe contra a verdade, Satanás está por trás trabalhando para corromper e enganar as pessoas. Pois ele faz as pessoas acreditar que tudo aquilo que se proíbe torna-se mais santo, mais sagrado. Mas nem tudo que esse povo chama conjuração é santidade ao Senhor, é algo agradável ao Senhor. Porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, tem nos ensinado que a sua palavra permanecerá para sempre, no dia segundo a sua vontade.